Não há homem que não tenha conhecido tais momentos, mas ele os esquece depressa como um sonho frágil, pois ele se deixa captar quase imediatamente por preocupações materiais ou egoístas que ele não consegue atravessar ou ultrapassar, porque ele pensa reencontrar nelas o solo duro e resistente da realidade. Mas o que é aquilo que é próprio de uma grande filosofia é reter e reunir esses momentos privilegiados, mostrar como são janelas abertas para um mundo de luz cujo horizonte é infinito, do qual todas as partes são solidárias e que está sempre oferecido ao nosso pensamento, e que, sem jamais dissipar as sombras da caverna, nos ensina a reconhecer em cada uma delas o corpo luminoso do qual ela é a sombra. Então nós temos aqui, evidentemente, um jogo permanente, uma dialética permanente, entre, vamos dizer, a unidade da nossa autoconsciência, em que nós recolhemos todos os dados da nossa vida e que acreditamos percebê-los todos como um sistema coerente, fundamentado, tá certo? Ordenado e cheio de sentido. Tão cheio de sentido que nós o aceitamos, diz ele, como se nós mesmos tivéssemos escolhido esse destino. Quer dizer que não há hiato, não há separação nesses momentos entre o que é, vamos dizer, a realidade e a idealidade, entre o que é, vamos dizer, o fato bruto, o fato empírico e o que seria a escolha racional feita por nós mesmos, a escolha livre feita por nós mesmos, tá certo? Depois esses dois elementos se separam novamente, quer dizer, a nossa consciência, a nossa unidade interior vai para um lado e o mundo dos fatos, o mundo empírico vai para o outro, formando agora então uma oposição. E esta oposição, ela se agrava porque no momento em que as preocupações, por assim dizer, externas, né, ou alheias, antagônicas à consciência, se impõem a ela como se elas fossem a realidade. Quer dizer, a situação momentânea se impõe a você e o oprime, e você presta atenção nela, você lhe concede a atenção e você a respeita porque você acredita que ela é a realidade, ao passo que o seu mundo interior é apenas sonho, pensamento, etc, etc. É claro que isso é uma gravíssima ilusão de ótica, tá certo? Porque não há situação externa, por mais opressiva que seja, ou por mais atraente que seja, que não passe. Tá certo? Todas elas são transitórias, elas estão continuamente vindo e voltando, entrando e saindo, e estão continuamente se desfazendo. Quer dizer que se a realidade consistisse efetivamente, como diz ele, o solo duro da realidade consistisse dessas situações, então ele não teria, na verdade, solidez nem consistência nenhuma, seria um permanente fluxo de aparências, como de fato é. Ao passo que a outra experiência, que é a experiência da unidade da consciência, nos remete já a uma outra esfera da realidade que é mais estável e permanente. Tá certo? De modo que todas as situações que foram vividas aqui lhe pareceram ter uma certa importância no momento em que elas se apresentavam, todas elas são apenas impressões. Essas impressões, elas são mais fugidias até do que estes momentos a que se refere o Lavelle. Né? E se nós lhes damos tanta importância, é em grande parte porque eles são a negação de tudo aquilo que nós queremos ser. Tá certo? Então nós prestamos atenção a essas coisas, nós respeitamos essas situações, nós lhes damos importância por efeito do medo. Quer dizer, o seu eu mais interior, ele teme a situação exterior, ele teme, quer dizer, as pressões que são antagônicas, e então ele, por assim dizer, cai de joelhos diante do inimigo. Tá certo? Nós somos levados a isso, de fato, por uma covardia, mas em seguida tentamos justificar, tentamos legitimar retroativamente a nossa covardia, dizendo que
abandonamos então o mundo dos sonhos, tudo aquilo que nos é mais próprio, mais íntimo, mais verdadeiro, tudo aquilo que é mais nós mesmos, é então condenado como se fosse uma ilusão, e as situações passageiras e ilusórias são, vamos dizer, entronizadas como se fossem a verdadeira realidade. Tá certo? Então é o momento em que você traiu você mesmo. Você traiu aquilo que existe de mais elevado e mais sério em você mesmo, e automaticamente você entra numa nova posição existencial na qual a compreensão da sua existência, a compreensão da própria realidade exterior se torna impossível. Quer dizer, quanto mais você respeita, quanto mais você cultua essas situações exteriores, sejam elas de ordem opressiva ou de ordem mais atraente e sedutora, mais burro você está ficando, e mais você está se afastando do centro da sua consciência. Quando eu defini a filosofia, já anos atrás, como unidade do conhecimento na unidade da consciência e vice-versa, então está subentendido nesta definição que o exercício da filosofia depende menos da aquisição de uma cultura filosófica, tá certo, do que da aquisição de uma espécie de força, de uma espécie de poder que o indivíduo tem de perseverar em si mesmo, de perseverar nesse momento a que se refere o Louis Lavelle, e de encarar tudo com a máxima seriedade, tá certo, em face daquilo que é mais permanente e, em última instância, decisivo. De algum modo, é como você olhar tudo sob a categoria da única certeza que existe, que é a certeza da morte. Quer dizer, você sabe que você vai morrer um dia, você sabe que no instante em que você morrer, a sua vida não poderá sofrer mais transformações, sabe que você terá alcançado a sua forma completa e definitiva, simbolizada, como eu já lhes disse, no caixão de defunto, caixão sextavado, que imita, simboliza os 6 dias da criação e, portanto, o fim do ciclo de transformações, né? Então você olhará a vida sob o aspecto dessa forma final que você terá adquirido no instante da morte. Então, evidentemente, tudo o que é transitório será olhado à luz do que é definitivo. Sem isto, toda a pretensão de conhecimento, de moralidade, de conduta certa, etc., é tudo ilusão, é tudo imitação, é tudo frescura, tá certo? É tudo uma futilidade imensa. Então, a capacidade de perseverar nesta atitude descrita aqui pelo Louis Lavelle é que é a coisa, vamos dizer, a atitude central no aprendizado da filosofia. E ela na verdade, é um exercício psicológico, um exercício espiritual, e não um aprendizado por leitura. Não se trata de um estudo, mas de uma prática espiritual. E é precisamente isto o que, quando falta, torna as filosofias, vamos dizer, exercícios de futilidade, que podem até servir para outras finalidades de ordem mais externa, sociológica, política, etc., etc., mas que escapam formidavelmente de tudo aquilo que define e dá valor à filosofia.